Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Aqui você já sabe, né? E antes da gente começar, Conectar Histórias é com a OCB, Sistema de Cooperativas do Espírito Santo, é o nosso parceiro. Como a gente conecta histórias, hoje nós trouxemos um apaixonado por estudos. Já passou em concurso e continua estudando. Mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Mas ele tem algo que tenho certeza que todo mundo já precisou, né? Ele é um tabelião. Quem não precisou de um cartório? Não é verdade? E com isso, tenho certeza que vem muita história para contar. Seja muito bem-vindo, doutor Rodrigo Reis. Obrigado, doutora Carla. Muito honrado estar aqui nesse podcast, uma alegria muito grande. Vamos contar vários casos aqui interessantes e curiosos. Então, é uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã. É isso aí, a gente gosta de casos curiosos, inusitados, que às vezes a gente nem imagina que pode acontecer, não é verdade? Exato. Mas vamos lá. Vamos começar assim. Ninguém da sua família era do direito, né? Como é que surgiu essa vontade de fazer direito? Conta brevemente aí como é que foi isso. Metade da minha família é da área da engenharia. Eu nunca gostei de matemática. Uau! Então já excluí a parte da engenharia. E a outra metade na área médica. Então eu também via meu pai trabalhando plantões e plantões. E eu falei também, não quero isso para minha vida. E aí, o que acabou sobrando foi o direito, e eu comecei a pesquisar, conversar com vizinhos, e eles me incentivaram a ir para o direito, para a Procuradoria do Estado. Um procurador morava no meu prédio, um desembargador também, e falaram, faz magistratura ou Procuradoria do Estado. E aí fui para esse meio. Mas aí você já, na faculdade, a sua intenção já era, então, concurso público? Sempre foi, Carla, porque eu não tinha ninguém. Então, eu formando, eu teria que montar do zero uma estrutura, e nunca foi algo que eu pensei. Eu pensei realmente passar no concurso e já começar. Mas você chegou a fazer a prova da ordem Fiz e a prova... chegou a advogar, não? Não, fiz a prova da OAB, tirei o número 11.240, Uau! que é cancelado porque eu não posso, mas eu nunca tive esse objetivo de advogar. Eu fiz a prova meio que, né, só pro forma e tirei o número também só para ter aquela alegria de pegar a carteira na cerimônia, mas eu sabia que não era aquilo que eu tinha que seguir, apesar de ser um admirador da carreira da advocacia, mas por questões familiares eu não tinha como conseguir caminhar sozinho, e eu tive essa visão assim, de ir para o mundo dos concursos. E o seu primeiro concurso foi o do cartório? O primeiro concurso foi de oficial de justiça do TRT. Uau! Então eu fui oficial de justiça por 4 anos do TRT, de chegar na casa, bater palma para intimar ou citar a pessoa. Às vezes não tinha campainha, tinha que bater de palma e chamar, ô de casa, você está aí, pra gente fazer aquelas citações. E já teve cachorro, Cachorro, uma vez eu fui no centro de Umbanda fazer uma citação. Fala sério, conta essa história pra gente. A pessoa eu não conseguia localizar, porque ela ficava, né, direto ali no centro, e aí o juiz falou, olha, vai lá, e ele só conseguia me receber à noite. Então fiquei esperando, e aí, né, ele me recebeu, e realmente recebeu a citação e deu tudo certo. Uma outra citação interessante que eu passei foi num posto de gasolina, onde tinha prostituição também. Então, as pessoas que trabalhavam ali eram meninas de 12 anos, que abasteciam os carros e ao mesmo tempo fazia a prostituição. Então, teve uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, e eu fui citar. E cheguei lá, o dono do posto falou, o último que veio aqui perdeu uma perna. Ai, meu Deus. Então eu falei com ele assim, olha, mas eu tenho família, eu tenho, né, contas a pagar, me ajuda, por favor, pelo amor de Deus, que o juiz está me cobrando essa citação. E ele assinou prontamente, mas assim, com uma cara, né, de poucos amores. E eu rapidamente fui embora também, nunca mais voltei lá. E chegou a precisar andar com alguma escolta, fazer alguma citação com policiais? 2 vezes eu requisitei força policial, mas aí a gente estava em
mais 2 oficiais, porque não era recomendável no local que eu estava você caminhar com força policial, porque no outro dia você estaria sem. Então a gente nunca sabe o que vai enfrentar. Nossa, não, oficial de justiça tem história também. Tem muitas histórias. Muitas e hoje, bom, continua sendo da mesma maneira? É que hoje a gente tem o por correio, né? Fica mais fácil, talvez. A Justiça do Trabalho trabalhava muito com citação pessoal, então a gente tinha que ir realmente no local. Hoje você, né, com esse instrumento de WhatsApp, eu posso até considerar uma citação, né? Pelo menos alguns colegas têm feito dessa forma, por e-mail. Mas antes não, era pessoalizada mesmo a citação, eu tinha que ir e bater as palmas. Enquanto você era oficial, você continuou estudando para outros concursos. Pois é, o motivo de eu ter feito esse concurso para oficial, que realmente a gente fazia a nossa jornada. Então era cumprimento de meta. Então se eu recebia 200 mandados, se eu cumpria ele em 2 dias, cumprido está, e tudo certo. Então eu tinha os outros dias livres, inclusive até curioso, Carla, que eu fui pegar uma praia numa segunda-feira, e aí uma pessoa, né, tava ali na segunda e falou, você faz o quê? Aí eu falei, eu sou oficial de justiça, mas não trabalha não na segunda-feira? Então o oficial de justiça tem essa vantagem. Exato. Diário, né? E me deu tempo de estudar, de fazer o mestrado para outras carreiras que eu almejava, e aí surgiu, né, a carreira que eu comecei a estudar, um concurso mais difícil, e eu tive tempo para me dedicar a isso. Você já fez o seu mestrado durante essa época de oficial? A minha pós e as 2 pós que eu fiz e o mestrado foi tudo durante a carreira de oficial. Inclusive eu tinha começado o doutorado já, consegui uma bolsa lá, mas como eu passei nesse outro concurso de cartório, eu tive que abandonar no meio do caminho o doutorado, né? Deixei mais para frente. Ai, que legal, gente, sua trajetória é bem interessante, né? Mas aí você foi então para o concurso de cartório, como é que foi? Eu fazia... Você não ficou aqui na capital, você foi para interior, como é que foi tudo isso aí? Eu fazia um cursinho para concurso, e aí o professor era promotor de justiça, e ele falou, olha, vai abrir um concurso de cartório no Espírito Santo, e eu acho que eu vou fazer também. Aí eu falei, o cara é o promotor de justiça, ele vai fazer o concurso também, eu tenho que abordar ele, para saber se vale a pena, se esse concurso é bacana, e ele me deu toda a orientação, e eu fiz a inscrição e acabei indo para a cidade de Linhares, no interior do estado. Linhares. Eu nunca tinha ido na cidade, mas pelo concurso eu fui para lá e aí assumi esse cargo de titular de cartório. Fiquei por quase 10 anos na cidade e depois fiz uma remoção aqui para a cidade de Vitória. Estou há 4 anos já como titular aqui. Então minha jornada foi essa. Eu tenho mais ou menos 14 anos, mais 4, 18 anos e 2 estudando para concurso. Então são 20 anos de formado, parece que foi ontem. Nossa. Passa tudo rápido, né, Carla? Impressionante. Passa muito rápido, passa muito rápido. E me fala uma coisa, cidade de interior, todo mundo conhece o cartório, né? Imagino que você na rua era abordado para falar das demandas cartorárias, não? Exatamente, eu assumi o cartório com... muito novo lá, não vou falar a minha idade aqui. E interessante, você é convidado para a igreja, você é convidado para casamento, para funeral. Já teve vezes de eu ir no casamento e no funeral no mesmo dia. Então você tem que se alegrar e chorar no mesmo dia. Então o cartório acaba sendo uma referência da cidade, porque os negócios passam no cartório. Nascimento, casamento, óbito, né? Todo mundo tem uma certidão de nascimento, alguém já passou no cartório. Então, e o divórcio também, a gente tem notícias boas e ruins. Já teve um casamento numa semana e o divórcio na outra. Da mesma pessoa? Do casal, né? Do mesmo casal, casou na semana, se arrependeu e divorciou na outra semana. Então a gente vive isso diariamente no cartório, essas alegrias e essas tristezas ao mesmo tempo. Então você acaba se tornando próximo das pessoas da cidade. Então é bem interessante. E é engraçado que quando eu recebi um convite para ir numa igreja da cidade, na segunda já tinha alguém me pedindo uma vaga de emprego, me pedindo um estágio. O que é normal também, né? Então é interessante essa relação próxima que a gente acaba tendo com a população da cidade. Que legal, que bacana. E conta pra gente aqui,
assim, deve ter muita história curiosa, né? É, como é que é essa história de manifestação da vontade num piscar de olhos? O que é isso? Pois é, a gente teve um caso concreto onde a pessoa estava numa cama, né, de hospital, acamada, né, que dizem essa expressão, falam essa expressão, acamada, e ela estava ali, e ela não conseguia mexer as mãos, nem falar, mas todo mundo da equipe médica me falou que a pessoa estava lúcida. E eu falei, mas como que eu vou saber se ela está lúcida ou não? Aí os médicos falaram, com piscar de olhos. Então faz qualquer teste que você quiser em relação ao piscar de olhos, que ela vai se manifestar. E era uma escritura de declaração de união estável, onde a companheira, né, tinha provas e mais provas, testemunhas, etc., que ela tinha convivido mais de 10 anos com aquele cidadão, mas ela não tinha um documento para uma eventual pensão por morte, um eventual direito a uma partilha, enfim, a um inventário. E aí a gente fez aquela escritura pública de união estável e eu colhi a digital dele com o piscar dos olhos. Eu fiz vários testes, várias perguntas. Pisca uma vez, ele piscou. Pisca 3 vezes, ele piscou, para confirmar as informações. Sim. E eu saí dali totalmente convencido de que aquela pessoa estava lúcida. E poucos dias depois ela veio a falecer. Então foi uma experiência marcante e arrepiante, poderia te dizer assim, é algo sensacional. Você ter essas manifestações de vontade no seu dia de trabalho. Muito interessante. Que legal, que bacana isso. Realmente uma história que acaba tocando. Impossível esquecer algo assim, né? E aí você fez o documento, você registra porque você tem fé pública e tudo mais, né? Exato. Então a gente tem fé pública no nosso dia a dia, que é a presunção de verdade, naquilo que a gente apura. Então, nesse caso foi muito bacana, assim, uma experiência única, e a gente tem outros casos também, que foram até interessantes. Um caso de uma aula de spinning, né, onde tinha uma vizinhança de idosos, né, vizinhos idosos, numa academia, e aí nos chamaram para informar, através de uma ata notarial, de que o som estava muito acima dos padrões normais. E estava atrapalhando o momento de sono. E aquela aula se estendia até às 10 da noite. Então nós fomos chamados lá para verificar essa questão. Então, assim, eu não tenho como fazer uma perícia dos decibéis que estavam no local, mas eu realmente atestei que o som realmente estava muito acima do normal e poderia atrapalhar qualquer cidadão a dormir, né? Em sono tranquilo. Aí, então, nesse caso, fizeram a ata notarial, registrando essa questão. Uma outra também, um fato curioso, Carla, em Linhares, às 5 da manhã, a pessoa numa zona urbana tinha mais de 10 galos. E aí também tinha um prédio do lado, no bairro Araçá, você já vai de repente identificar onde que é esse local, e um prédio inteiro nos convocou, né? 3 moradores fizeram uma assembleia, convocaram o cartório para fazer uma ata notarial às 5 da manhã, para verificar que aquele vizinho estava com a criação de galo, e aqueles galos lá estavam realmente sendo um importúnio ali naquele local. Perturbando o sossego, perturbando o sono dos vizinhos. Exatamente. 10 galos? Aproximadamente, né? Mais um pouco ou menos. Então, assim, algo curioso também que a gente passou e discutindo o direito de vizinhança mesmo, né? Então, bem interessante esse caso. A gente fez, batemos fotos e tal. Eu só não sei se o vizinho ficou satisfeito, né? O dono dos carros, né? Mas é o nosso dever de ofício. E você falou aí da ata notarial, ela hoje em dia é mais famosa até, né? O pessoal fala principalmente em questões digitais. Você lembra de alguma, assim, da pessoa chegar assim com o celular, olha, eu queria fazer uma ata notarial do que está aqui nesse... Muito, conversa de WhatsApp, Instagram, a gente está tudo documentando através de ata. Gravações, áudios, a gente transcreve tudo. Tá interessante até que a gente fez uma ata recentemente de 2 anos de conversa. Transcrevendo os áudios, a pessoa exigiu e eu falei, tem certeza? Não precisa de um
filtro, ela exigiu. Então a gente teve que chamar uma empresa para transcrever todos esses autos, porque a gente não tem essa condição humana de fazer tudo isso. E aí a gente, né, redigiu essa ata, deu mais de 200 folhas, bem interessante. Nossa, foi caríssima, bacana. né? Porque tem as taxas. Tem as taxas. E a ata ficou eletrônica e física também, a gente manda eletrônico, e hoje com o PJE a gente também disponibiliza o arquivo eletrônico para parte. Foi bem interessante também essa ata. Uma outra ata interessante também, Carla, foi de um adultério. Nos convocaram para ficar na frente de um motel, no nosso carro, vendo o outro carro entrando. E aí batemos fotos, filmamos, e pela placa... Detetive. Tipo detetive. E com certeza essa ata foi levada num processo de família, não sei se um divórcio, acredito que sim, relatando esse fato aí consignado em ata notarial. Então foi bem interessante, um caso curioso também que nós vivemos, né? Fora essa questão de pornografia, né? De questões de pedofilia, isso tem sido muita procura também, né? Para você também documentar esses fatos através de uma ata notarial em cartório. É mesmo? Nossa. Algo até triste que a gente vivencia, mas é uma realidade que passa nos cartórios também, essa questão digital, né? A gente tem aquela Deep Web, né? Que é uma internet um pouco oculta e tem um submundo da internet, então tem sido relatado muito isso através de ata também. E aí vocês acessam e olham, a pessoa chega já com o acesso para vocês registrarem. Isso, a pessoa acessa na nossa frente, né, leva o celular ou leva login e senha, e aí a gente faz todo esse acesso. Muitas vezes a informação é tão grande, né, que a gente, né, pega o login e senha sob confidencialidade, depois a gente pede obrigatoriamente para trocar essa senha, a gente faz todo esse trabalho aí de transcrição desses dados, e-mails e mensagens. É algo que tem sido muito procurado, porque a ata ganhou uma força muito grande com o novo CPC, né, Carla? Sim. O novo Código de Processo Civil trouxe a ata notarial como meio de prova. Exatamente. E é até interessante para a advocacia que os juízes de Minas Gerais, no Código de Normas de Minas, colocaram a ata notarial como possível para depoimento pessoal e também depoimento de testemunha. Olha, algo até interessante. Tem até uma discussão se isso violaria o contraditório ou não. Mas se a outra parte não questionar, isso vai passar. E então tem sido muito utilizado também em Minas Gerais. Tem até um projeto de a gente também implementar isso aqui no estado do Espírito Santo. Então, porque aí a testemunha vai ao cartório, faz o seu registro e você faz o registro em ata notarial. Exato. E muitos juízes aceitando essa questão. Bem interessante. Olha, também. Que bacana, muito interessante. Rodrigo, com essas inovações, você está há mais de 10 anos em cartórios, né? Como é que foi essa evolução digital dentro do cartório? Então, com a pandemia, né, Carla, a gente aumentou mesmo, a gente avançou 20 anos. E aí teve o provimento 100 do CNJ de 2020, que foi um divisor de águas. Eu falo que os cartórios hoje, eles estão sem fronteiras, no sentido de a gente fazer uma procuração de uma pessoa que está no Japão. Isso tem sido comum. Então, eletronicamente, isso possibilitou. Mesmo que a pessoa não tenha um certificado digital, os cartórios podem fazer esse certificado online. Então, isso é muito interessante. E uma curiosidade, Carla, é que o provimento 100 do Conselho Nacional de Justiça, ele avançou muito na obrigação dos cartórios fazer uma videoconferência com a pessoa. Porque quem nunca emprestou o seu certificado digital para um contador com a sua senha 1234? Sim, para assinar no seu lugar. Então, isso é temerário e arriscado você ter essa fragilidade nos cartórios. Então, o Conselho Nacional de Justiça, além de você assinar eletronicamente com o certificado digital, vai ser feita uma videoconferência que vai ficar gravada eternamente numa plataforma nacional administrada pelo nosso Conselho Federal. Eu sou até diretor lá do Conselho e a gente leva muito a sério isso para manifestar realmente a vontade da pessoa e não uma burla à manifestação de vontade. Então é algo interessante isso que a advocacia precisa saber. Então, se você precisar de uma perícia naquela videoconferência,
Isso é extremamente seguro, até mesmo porque o criminoso, aquele que pratica, né, um estelionato, né, nos negócios jurídicos, dificilmente ele vai dar a sua imagem numa gravação. Ah, sim, sem dúvida alguma. Então isso evita várias fraudes, então é algo bem interessante, tem sido muito utilizado. E outra curiosidade que eu queria deixar claro aqui, Carla, a gente tem uma união internacional do notariado latino, são em 91 países, 2/3 da população mundial tem o mesmo modelo de cartório que nós temos aqui no Brasil. Olha, que legal. Então a União Europeia também, a Alemanha, França e vários outros países, Rússia, Japão, China, Canadá e toda a América Latina tem a mesma estrutura de cartório. Sem ônus para o Estado, porque é privatizado. Então quem assume a delegação, que assume as despesas e presta um serviço com função pública. Então é muito interessante. E com isso, com esse provimento aí, com a pandemia e tudo mais, abriu um leque de advocacia extrajudicial muito grande, né? Importantíssimo você ter falado isso, Carla, porque nós, eu e você, como professores de graduação, professores de faculdade, a gente sabe que na faculdade a gente tem aquele perfil CPC. Litigioso. Litígio. Então a gente aprende, o aluno aprende o endereço do fórum, mas ele esquece que tem outros, e não é culpa dele, mas é culpa da grade mesmo, claro. Que não traz uma noção extrajudicial. Uma questão, que você pode ter uma advocacia preventiva, que você pode ter uma advocacia que vai trabalhar compliance, que você vai trabalhar uma LGPD, que você vai trabalhar o extrajudicial, que são os cartórios. Então, cartório de notas, cartório de registro civil, cartório de imóveis dão grandes possibilidades. As pessoas estão abrindo os olhos para isso. E o mais importante, Carla, no extrajudicial é que nós temos prazo. Então, você tem prazo para entrar, você tem prazo para sair. E isso te traz uma programação de agenda. Porque tempo, muito mais do que dinheiro, tempo para mim é vida. Claro, exatamente. Então isso faz muita diferença no extrajudicial. Não, hoje você faz, inclusive assim, uma das coisas aqui que a gente vai conversar é herança, questões de herança passam diretamente no cartório sem precisar, né, partilhas, não precisa levar mais para o Poder Judiciário. E é até interessante que o Poder Judiciário não vai acabar. Jamais. Pelo contrário, a função do judiciário é essencial, né, para a sociedade, isso é algo óbvio e claro. Mas, em outros campos, a gente tem que abrir o leque de novas arenas de diálogo. Exato. E a gente teve num evento no STJ, com a ministra Nancy Andrighi, em 2017, que comemorava 10 anos da Lei 11.441 de 2007, que trouxe os divórcios, inventários e partilhas para o extrajudicial. Sim, exato. E ela dizia, olha, esse papo de desjudicialização cria uma ciumeira, muitas vezes, porque eles podem achar, se está desjudicializando, uma hora vai esvaziar a função judicial. Não, jamais. Ela falou, é o contrário. É eu fortalecer a função jurisdicional no sentido de dar tempo para o juiz julgar aquelas questões complexas. Exato. Porque é impossível um ser humano, que o juiz também é um ser humano, julgar questões complexas com 7 mil processos numa vara civil. Então os cartórios extrajudiciais atuam não num ritmo de desjudicialização no sentido de tirar da justiça, mas num ritmo de cooperadores da justiça. Sim. Eu achei essa fala da ministra Nancy sensacional. E assim, é isso. É você trazer novos cooperadores da justiça, você trazer novas possibilidades naquilo que for possível. Então eu estou propondo um projeto de lei no Senado, Carla, da tomada de decisão apoiada extrajudicial. O que é a tomada de decisão apoiada? É o procedimento que você, como deficiente físico, você pode nomear 2 apoiadores para que esses apoiadores nos negócios jurídicos assinem junto com você para te dar mais segurança. E isso só pode ser feito hoje judicialmente. Por que isso, se o deficiente está lúcido? Por que não fazer isso extrajudicialmente? E tantos outros projetos que a gente poderia trabalhar para o extrajudicial. Você vai facilitar muito a sociedade, a advocacia e até o judiciário, tirando essa carga numérica de processos, numérica que inviabiliza a própria jurisdição. Eu acho que são 2 pontos, né? Um, que o cliente ele não quer um advogado, ele quer a solução do problema dele. E quanto mais rápido for, melhor. Né? Seja via judicial, extrajudicial, ele quer a solução. E o extrajudicial
tende a ser muito mais rápido para ele, sem dúvida alguma. E outra, como você disse, né? A gente reserva ao poder judiciário demandas mais complexas que necessitam um olhar mais apurado em cima dela. Porque um inventário que você já sabe o que vai fazer, já vai, né? Não precisa levar o tempo no judicial, se você pode fazer o extrajudicial. Uma nova possibilidade, desde 2017, é o Zucapião. Olha aí, o Zucapião, Como que tá tendo muita procura, Carlos, o Zucapião extrajudicial, muita procura. Mas está tendo procura agora. Sim, de anos para cá, 3 anos para cá, muita procura o Zucapião. Agora a gente aprovou, em 2022, a adjudicação compulsória também em cartório. Eu achei perfeito. Então, assim, vai resolver muitos problemas. Qual é o caso da adjudicação? O vendedor sumiu, não tem como regularizar. Então... Ou então aqueles casos que ficou um tempão, né? Esquecido. Exato. Exatamente. E então, agora assim, você não encontra mais. Vai facilitar muito essa advocacia extrajudicial. Tá cada vez mais crescendo. Isso é uma agenda, tá, do próprio CNJ, que é a agenda chamada 2030. Está dentro do escopo de trabalho do CNJ a desjudicialização de vários procedimentos. E é óbvio que isso passa muitas vezes por processo legislativo, mas isso tem sido trabalhado, tá? Então é interessante a advocacia estar inserida nesse processo, que eu acho que fortalece a classe. E conta pra gente algum caso aí de inventário, de herança que você lembra aí, que marcou. Um caso interessantíssimo que me marcou foi em Linhares, Carla, onde a gente puxou a certidão de óbito atualizada e na certidão de óbito vinha a informação: 3 herdeiras. As 3 herdeiras compareceram, lavramos o inventário e 2 anos e pouco depois apareceram mais 2 herdeiras de Rondônia e falando: a gente ficou fora e todo mundo vai sair preso daqui. Aí eu falei: pois não, vamos puxar a documentação que foi feita esse inventário. Puxamos lá, estava lá a certidão de óbito. Eu falei: olha, a senhora está certa, acho que tem pessoas aqui para sair presa mesmo. E essas pessoas são as suas irmãs, que falaram que vocês não existiam para nós. E eu não tinha como saber. E aí fizemos uma reunião. E nessa reunião, curiosamente, surgiu mais um herdeiro, Carla. Todos legítimos. Todos legítimos. Com certidão. Então chamamos essas 3 irmãs iniciais que fizeram o inventário com a gente. E depois essas 2 estiveram juntos também. Essas de Rondônia. E aí, olha que interessante. Elas falaram assim: não, ainda tem mais um herdeiro. E esse herdeiro tem síndrome de Down. E eu falei: olha, realmente a gente está no caso aqui criminal, de falsidade ideológica, porque elas conheciam vocês e falaram que vocês não existem. Como que a gente resolve isso? Das duas, uma. Ou a gente faria uma nova partilha, só que o inventário já estava registrado no cartório de imóveis. A gente trouxe a seguinte solução: vamos doar um pedaço de vocês ficaram cada uma com 1/3. Vamos doar um pedaço para os outros herdeiros ao ponto que o resultado final fique 1/6 para cada um. E aí veio o seguinte questionamento: o incapaz, como que eu faço a manifestação de vontade? Tem um artigo no Código Civil que a gente foi ver, que fala que a doação pura dispensa a aceitação do incapaz. Então a gente foi ler a doutrina civilista, né, vários doutrinadores defendendo que se não haveria prejuízo para o incapaz, ele estaria recebendo 1/6, não haveria óbice da gente fazer essa doação. Então a gente fez, então o resultado final ficou 1/6 para cada um e saiu tudo certo, mas quase teve prisão. Uau. Dentro do cartório, uma prisão entre a família. E hoje também tem muito caso de inventário já? Muito inventário, muito mesmo. E está sendo discutido uma questão de menores. Se você pode, dentro dessa impossibilidade de prejuízo, se poderia fazer inventário de menores. A gente tem discutido muito isso. Hoje, na prática, Carla, se a gente não pode, mas se tem um menor entre 16 e 18, a gente pode fazer emancipação e aí a gente lavrar a escritura de inventário. Se não for dessa forma, a gente não consegue ainda. Mas isso tem sido trabalhado para possibilitar essa questão. Se não tiver prejuízo para o menor, a partilha está igualitária, não haveria a necessidade de ser judicial. Emancipação ainda se utiliza muito? É muito... Muito, muito. Principalmente para os pais, a gente observa isso, tá, Carla, na prática, que aqueles pais que são mais empreendedores e que colocam os filhos já nesse contexto empreendedor, de começar a trabalhar no comércio, numa empresa,
eles já querem que o filho já tenha asas próprias e, né, já voe. Então, assim, a gente tem tido realmente muita... Eu lembro que eu fui emancipada, por causa da faculdade, né? Quando eu passei no vestibular, alguma coisa assim, eu precisei ser emancipada, acho que por conta de documentação, de alguma coisa assim. Começou a trabalhar cedo, né? Mas a gente, né, eu acho que eu tinha 17, não era nem tanto, mas exigências, né, que são... Mas é um instituto muito importante, eu vejo. É um instituto que agora você me passou um dado, assim, dos empreendedores em Eu percebo isso no dia a dia. O que tem tido muito também, Carla, é reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva. Está sendo feito direto no cartório, então isso está tendo muita procura. Isso foi uma evolução, né, desde o Clodovil, o deputado, o saudoso deputado, que ele trouxe um projeto de lei interessante de você adotar o nome do padrasto ou da madrasta no nome. Olha que evolução. Olha. Agora a gente está falando não só a adoção do sobrenome, mas também o reconhecimento da filiação socioafetiva e direto no cartório. Então hoje é curioso você pegar uma certidão de nascimento com 2 pais, com 2 mães, normal. Tá? E aí a pessoa chega lá, fala assim, eu quero reconhecer o meu filho, ou a pessoa fala, não, eu quero ser reconhecido. Como funciona Dos 2 lados, vem dos 2 lados. É mesmo? Vem dos 2 lados. Inclusive, é interessante essa situação, porque você tem que juntar elementos, né? Porque seria muito fácil. Chegar um lá reconhecimento e só falar, unilateral, né, para fingir herança, isso seria, né, eu quero também ser reconhecido pelo milionário, eu quero essa afetividade aí, para ter uma herança. Então a gente tem que ter elementos fortes que comprovem essa afetividade, esse convívio e que possibilite essa escritura pública de reconhecimento de paternidade e esse registro na certidão. E tem casos assim, da pessoa querer ser reconhecido e não ter elementos suficientes? Muito, Carla. Você lembra de algum assim? Já tivemos 3 casos onde a pessoa só juntou 2 fotos de aniversário. Eu falei, isso não tem como, só essas 2 fotos. Mas você não tem uma conta, um comprovante de endereço junto, ou outras histórias, enfim, não tem. Então, isso aí não dá subsídio. Eu senti que tinha má fé, a gente recusou, né? E ela insistiu em outro cartório, recusou também. E aí teve um outro cartório e falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos mandar para o Ministério Público. Aí mandou para o Ministério Público e também teve a recusa. Então a gente foi acompanhando esse caso. E realmente tem, tá? Sempre tem alguém querendo se dar bem nos institutos jurídicos. Olha só! E quais são as demandas assim mais modernas, mais atuais, assim, que você falou, acho que eu nunca pensei que passaria por isso? Então, a gente tem tido muito essa questão do apostilamento. Eu não sei se vocês já ouviram falar. O apostilamento foi algo sensacional, que eu nunca pensei que fosse ter nos cartórios, que toda a regularização de documentos nacionais para o estrangeiro tem que passar por esse sistema que estão em 94 países, que a legalização de documento nacional para o estrangeiro tinha que passar pelas embaixadas ou consulados. Eu lembro que eu passei tudo por embaixada, eu nunca pensei que eu precisei estudar fora. Que os consulados e embaixadas fossem abrir mão desse trabalho. Mas eles abriram no sentido do volume de trabalho, que eles não estavam dando conta. Você tinha agendamento para daqui a 1 ano, e a pessoa não podia esperar para entrar no doutorado. Então hoje a gente faz, né, esse serviço do apostilamento. Os cartórios do Brasil, eles estão responsáveis pela legalização dos documentos nacionais no estrangeiro, e com fundamento na Convenção de Haia, que são 94 países que estão nessa convenção. Então a gente tem essa responsabilidade de fazer essa legalização. É algo interessantíssimo e tem tido muita procura. Posso te citar também a questão online, Carla, como que isso está sendo procurado, a questão do provimento sem. É interessante que hoje a gente fez um convênio, eu digo hoje, né, há um tempo, com as companhias aéreas, que antigamente você, para viajar sozinha com o teu filho, você precisava de autorizar
a autorização do pai da criança. Sim. E hoje você pode fazer tudo eletrônico, direto nos cartórios. Então, assim, a gente fez um convênio com todas as companhias aéreas do Brasil e lá no check-in você vai ver que já tem autorização do cartório feita online. Mesmo, você vai no cartório. E o cartório encaminha online. Na verdade, encaminha para uma plataforma e as companhias aéreas têm acesso a essa plataforma e abrem essa autorização. Papel tudo eletrônico. Não precisa. Tudo eletrônico. Bem interessante. Olha que legal. Inclusive, viagem internacional? Então, a gente fez um convênio agora com a Polícia Federal para que a gente também esteja junto no sistema da Polícia Federal fazendo essa autorização e aí as companhias aéreas internacionais vão começar a acessar. Olha, que legal. Algo muito interessante também que é novo, tá? Os cartórios estão emitindo identidade, carteiras de identidade. E a gente estava com um problema muito grande no estado do Espírito Santo de agendamento com a Polícia Civil daqui a 6 meses. Não por culpa da polícia, mas pela demanda enorme mesmo. Então fizemos um convênio com o governo do estado e os cartórios também estão emitindo identidade. E curioso, Carla, é que há um tempo já os cartórios, a pessoa nasceu, na certidão de nascimento já vem o CPF. Porque o CPF, eu mesmo só abri o CPF, só tive o CPF depois de 16 anos. Eu também. Mas nasceu, você já é contribuinte. Então você já tem o CPF ali na certidão de nascimento. Também é um convênio dos cartórios com a Receita Federal. Então é algo bem interessante. Que a gente tem feito essa sinergia com os órgãos públicos. E isso acontece já em vários outros países. Facilitando a vida de todo mundo. Exato. A gente está conversando agora com a Polícia Federal para a questão do passaporte também. Nós podemos emitir passaporte, porque não sei se a população conhece, mas esse serviço ele é terceirizado pela Polícia Federal. Então tem empresas, né? Você vai fazer o passaporte lá que bate aquela foto, olha digital e emite o passaporte. Então os cartórios também vão poder fazer. Olha, facilitando a vida de todo mundo. A gente está trabalhando esse projeto. Né? Oh, que beleza. Daqui a pouco até visto, né? Esse é mais difícil. É mais difícil. Rodrigo, agora a gente entra no momento daqui da entrevista que eu falo algo que você diz que vem à sua mente. Um bate-pronto, tá? Nunca diga a um tabelião. Faça coisa errada. O que dizer para alguém que reclama dos valores das taxas do cartório? Compare com a demanda judicial. Boa, hein? O que você gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? Seja feliz. Justiça é? Fazer o certo. O que mais te irrita numa demanda? Querer o errado. O que diria para quem diz que tabelião tem vida fácil? Faça um estágio. Tá precisando de estagiário? Já pode falar para o pessoal. Se não fosse tabelião, seria? Seria procurador do estado, talvez. Bacana. Rodrigo, olha, foi um grande prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo para compartilhar as histórias aqui com a gente. Uma alegria muito grande, Carla Fregona, estar aqui contigo, toda a sua equipe. Parabéns. Tem sido divisor de águas esse podcast. Assisti alguns no YouTube. Que legal. E achei muito bacana. Eu queria te parabenizar pela sua competência e por toda a sua trajetória, não só acadêmica, mas também na advocacia. É uma honra muito grande estar aqui com você esse dia e espero que todos gostem aí desse podcast, desse bate-papo. Com certeza vão gostar. Adorei nosso bate-papo. Muito obrigada, Rodrigo. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, escrevam aqui embaixo. Quem sabe, qualquer hora você não aparece aqui também. Até a próxima.